Hello, my dear students. Teacher Gladson here. How are you today? Bom, nós iremos dar continuidade à nossa matéria. Nós estávamos vendo o verbo to be no passado simples e eu apresentei a vocês como utilizá-lo. Agora nós veremos negative and interrogative forms, ou seja, as formas negativa e interrogativa, porém vai ser bem mais tranquilo porque a gente já tem a base do uso dele no presente simples e a estrutura para formar negativa e interrogativa no passado simples é a mesma que a gente utilizava no presente simples. A diferença vai estar no verbo, mas para a formação de negativa e interrogativa tudo do mesmo jeito. Então vamos lá. Se eu tenho uma frase na afirmativa, He was at that restaurant yesterday, ou seja, ele estava naquele restaurante ontem, o que eu preciso fazer? Primeiro identificar o verbo to be, que a gente já viu no outro vídeo, que é o was para o passado. Com he eu uso was. Após o verbo to be, para colocar na negativa, eu coloco not. He was not at that restaurant yesterday, ou seja, ele não estava naquele restaurante ontem. Beleza? Interrogativa também funciona da mesma forma que a gente fazia no presente simples, ou seja, se eu tenho a frase aqui, ó, vamos nos basear pela afirmativa. Se eu tenho a frase na afirmativa, He was at that restaurant yesterday, o que eu tenho de fazer? Identificar o verbo to be e colocá-lo para o início da frase. Então a interrogativa ela fica como? Was he at that restaurant yesterday? Ele estava naquele restaurante ontem? E é claro que a gente não pode se esquecer do ponto de interrogação. Vamos ver um outro exemplo? Agora com were. They were here the day before yesterday, ou seja, eles estavam aqui antes de ontem. Novamente, identifico o verbo to be. E após ele, para formar negativa, eu coloco o quê? Not. Então fica They were not here the day before yesterday. Eles não estavam aqui antes de ontem. Interrogativa, me baseando aqui pela afirmativa, pego o verbo to be e coloco lá no início da frase. Como é que fica então? Were they here the day before yesterday? Não posso esquecer do ponto de interrogação. Então, para a gente já vai estar mais tranquilo porque a gente já está habituado a utilizar essa estrutura. A gente já sabe como fazer isso porque a gente tem a base do verbo to be no presente simples. Agora, uma coisa interessante. Lembra que lá no presente simples existia a forma contracta para a forma negativa? Aqui no passado simples também existe. Ou seja, was not, eu posso também dizer wasn't. Were not, eu posso também dizer weren't. Então essas frases aqui, ó, na negativa, eu também posso utilizar da forma contracta. Então elas ficam da seguinte forma: He wasn't at that restaurant yesterday. E a outra fica They weren't here the day before yesterday. O que eu não posso esquecer é que eu utilizo ou uma forma ou a outra. Não tem como eu misturar as duas coisas, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos? Não deixem de anotar no caderno de vocês. Deem uma pausa aí rapidinho e anotem essas informações no caderno de vocês, beleza? Some more examples. Mais alguns exemplos. Se eu tenho a afirmativa, Cláudio was your first teacher, ou seja, Cláudio foi o seu primeiro professor. Negativa, not após o verbo to be. Cláudio was not your first teacher. Ou, se eu quiser, eu uso a forma contracta. Cláudio wasn't your first teacher. Interrogativa, joga o verbo to be lá para o início da frase. Was Cláudio your first teacher? Ok? Mais um exemplo. Na afirmativa, you were great students. Eu quero sempre dizer isso de vocês. Vocês eram ótimos alunos. Daqui a um tempo, quando vocês estiverem no ensino médio, quando estiverem na faculdade, forem visitar a gente na escola, eu vou ter o orgulho de dizer You were great students. Vocês eram ótimos alunos. Na negativa, que eu pretendo não usar, como é que fica? You were not great students. Vocês não eram ótimos alunos. Mas eu vou usar a afirmativa, tenho certeza.
Se eu quiser usar a forma contracta, you weren't great students. Vocês não eram bons alunos, ótimos alunos. Interrogativa, verbo to be vai lá para o início da frase. Were you great students? E o que eu não posso esquecer? Do ponto de interrogação. Isso aí. Were you great students? Vocês eram ótimos alunos e aí com certeza vocês irão responder o quê? Sim. Ok? That was it for today. É isso aí por hoje. Façam as anotações no caderno de vocês. Escrevam os exemplos para vocês fixarem a matéria na cabeça de vocês, ok? That's it. Bye. See you next class.